Fala pessoal, recentemente o Armando Vernalha Jr. fez um vídeo, eu vou deixar, para quem não conhece o Vernalha, eu vou deixar o link para o canal dele e também para esse vídeo que eu estou mencionando agora. É um vídeo sobre o equipamento fotográfico que mudou a minha vida e a minha carreira, né? Solicitou para outros youtubers também, né? Fazerem um vídeo relatando também qual o equipamento, né? Ou equipamentos que mudaram a carreira, como isso foi influenciado, né? Então, me parece que eu acho que o Ronaldo, do 35mm, também vou deixar o canal do Ronaldo aqui na descrição, e também o vídeo do Ronaldo, na qual ele fala sobre o equipamento que mudou a carreira dele. Vou deixar também do Heitor, o Heitor Peger, para quem não conhece. Link também, tudo na descrição. E também o vídeo, o mais recente que eu vi foi o vídeo do Bruno, do Reflexos de um Fotógrafo. Também vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Primeiro eu gostaria de falar que todos os meus equipamentos, a lista de todos os meus equipamentos, câmeras que eu uso, lentes, flashes, tripés, fios de densidade neutra, tudo, tá aqui na descrição desse vídeo. Tem um link ali, meus equipamentos. Em resposta ao nosso amigo Vernalha, eu resolvi fazer esse vídeo aqui da seguinte maneira. Eu vou mostrar um pouco dos equipamentos, como desde do meu começo de fotógrafo, de fotografia, como eu fui passando pelos equipamentos, ou como os equipamentos foram passando pela minha vida, né? Melhor. Eu comecei fotografia mesmo em 2005 para 2006. Eu tinha ganhado do meu pai essa câmera aqui, que é uma Yashica FX2, tá? Essa câmera é uma câmera de filme, ele comprou para fazer fotos minhas quando eu nasci. Então eu nasci em 1978, façam as contas aí para vocês saberem a minha idade enquanto você estiver vendo esse vídeo. E eu aprendi a fotografar nessa câmera, eu fotografava, revelava na época eu fazia fotografia na Focus. E esse foi meu primeiro equipamento, é uma Yashica FX2 com uma lente 50mm f1.8, tá? Quando eu comecei a fotografia, aliás, tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui, em algum card aqui, para vocês darem uma olhada, que é um vídeo que eu falo como eu comecei na fotografia, que foi com a fotografia de surf. E vocês sabem que para fotografar surf, né, fotografar é um esporte, e eu precisava de teleobjetivas, e eu comecei a fotografar com filme mesmo, né, e eu andando lá no centro de São Paulo, eu encontrei essa lente aqui, é uma lente 80-200 da Tokina. Essa lente aqui foi uma lente que eu acabei usando para fotografar o surf. Eu também usava esse teleconverter, ele é vezes 2 da Calimar. Com o passar do tempo eu migrei para o digital, então não demorou muito tempo para eu migrar para o digital. Eu fiquei praticamente nem um ano eu fiquei com filme, eu já passei para o digital. E a primeira câmera digital que eu tive foi uma Canon 30D, é uma câmera APS-C. E na época eu adquiri ela junto com uma lente do kit, uma 18-55. Porque era uma lente para fazer fotografia em geral, não só para fotografar o surf, mas eu queria uma lente que fosse versátil, ou seja, uma lente zoom. Então no começo da minha fotografia, eu queria fotografar o surf, mas eu também queria explorar outras áreas. Então acho que a lente inicial para mim era a lente do kit, porque ela vai desde grande angular, ela vai até uma quase tele, 55mm. É uma lente super versátil, é ótima para quem tá começando, para quem quer explorar, começar a entender de distâncias focais, aquilo que você vai mais fotografar. Aliás, uma dica que eu dou é você dar uma olhada no seu Lightroom. No Lightroom você consegue ver lá, filtrar por distância focal, por tipo de lente, aí você consegue ver em função das suas fotos. Por exemplo, você tem 10.000 fotos. Então vamos supor que dessas 10.000 fotos, 8.000 fotos você sempre tira com 50mm. Pô, justifica você ter uma lente 50mm, por exemplo. Então isso aí é uma dica que eu dou para você que de repente está começando. Você vai ver um padrão nas suas fotos. Você vai ver que você acaba gostando de fazer com certa distância focal, assim. É óbvio que isso aí vai depender do trabalho, se você faz profissionalmente ou não, se faz pro hobby, mas sempre tem alguma coisa que você gosta mais ali que vai se sobressair nas suas fotos. E durante esse mesmo tempo, eu continuei fotografando surf, só que com a digital, uma 18-55 não me dava uma distância, o surfista ficava muito pequenininho.
ficava quase uma fotografia de paisagem, o surfista minúsculo. Então eu precisava de uma lente, de uma super teleobjetiva. Aí eu comecei a pesquisar e na época eu adquiri uma Sigma 50-500. Essa 50-500, se eu não me engano, ela era f5.6 a f6.3, então ela era 5.6 em 50mm e 6.3 em 500. E aí eu conseguia, dependendo da praia que eu tava, eu usava 500mm, um pouquinho menos, 300, e ela era super versátil, porque você conseguia, se o surfista estava mais perto, se você usa uma tele fixa, por exemplo, uma 400, uma 500mm fixa, você não tem muita liberdade quando a pessoa está chegando perto, por exemplo, ou quando você está numa praia, né? Que as ondas quebram mais perto, então você não tinha essa flexibilidade. Então foi uma lente que eu usei durante muitos e muitos anos, eu fiquei uns 5, 6 anos com essa lente, e foi na mesma época que eu comprei uma caixa estanque. Eu comprei uma caixa estanque. A caixa estanque, o que é? Ela protege a sua câmera e a sua lente para você poder utilizar ela embaixo d'água, para você utilizar ela em locais, fotografia subaquática. E aí você faz os pórticos, né, que é aquela parte da frente também, você acaba fazendo em função da lente que você tem. E nessa época, como eu já surfava, eu tinha uma certa noção do esporte, né? Então eu sabia onde se posicionar e tal. Eu comecei a fotografar dentro da água, com essa caixa estanque, com a Canon 30D, e eu adquiri na época uma lente fisheye, uma lente olho de peixe 10mm f2.8 da Sigma. Então ela acabava ficando aí como 16mm, com aquela visão distorcida de olho de peixe. E aí a 30D foi ficando velhinha, e eu fiquei muitos anos com a 30D, e aí eu troquei pela Canon 7D. E aí você tem que vender a caixa estanque, porque a caixa estanque ela é moldada para sua câmera. Aí eu vendi ela, comprei uma outra caixa estanque só para 7D, e foi nessa mesma época que eu comprei essa lente aqui, que é uma 70-200 f2.8. E eu comprei a caixa estanque, comprei o pórtico para usar essa lente 70-200 dentro da água, e também para usar 10mm que eu já tinha, né? A lente eu já tinha, e eu comprei o pórtico para usar uma fisheye. Com o passar do tempo eu acabei vendendo a minha 50-500 e adquiri uma 400 2.8 junto com dois extensores, o 1.4 e o 2. Então isso aí me dava mais flexibilidade e uma qualidade de imagem bem melhor. Essa 400 eu comprei ela já usada, e ela é a versão de 1900 e bolinha. Ela foi a primeira lente, era aquela pesadona mesmo, aquela grandona. Foi a primeira versão, então eu comprei ela, já estava bem batida, já era do terceiro dono, mas a ótica dela estava perfeita. Também já tive lentes, por exemplo, 100mm, f2.8 macro. Acho que o marco mesmo foi em 2011, foi em 2012 na verdade, quando eu adquiri... Quando eu mudei de APS-C para full frame, e eu adquiri essa lente aqui, é uma 1740 f4. Eu até comentei lá no vídeo do Vernalha que também foi um marco para mim. Por quê? Porque foi quando eu comecei a fotografar mais paisagens. Eu já fotografava antes, mas eu comecei a fotografar muito mais paisagens, e também fotografia de interiores e arquitetura. Foi nessa mesma época que também comecei a comprar os meus primeiros filtros ND. Essa 1740 f4, ela é uma lente que, assim, apesar de eu já ter tido experiência com uma olho de peixe, né, vamos dizer uma 10mm olho de peixe, ela não dá o mesmo efeito retilíneo que essa daqui. Então, isso aqui mudou a maneira de eu enxergar, assim, de eu fazer composições, porque eu estava acostumado com a 1855, mas 18mm numa APS-C, ela é 24mm praticamente, então ela não era... Dá uma diferença significativa, de 24 para 17, 16mm numa full frame é uma diferença muito grande. Então eu comecei a ver assim, nossa, cabe tudo isso no frame, né? E isso aí também representou um desafio, porque era mais coisas para você se preocupar na imagem. Então você precisava saber muito bem onde posicionar, o que você queria incluir ou não incluir, né? Apesar dela ser zoom, né? Ela ser um pouco mais versátil também. É uma lente assim que eu tenho ela já há 8 anos, tá?
ela continua com a ótica dela impecável, autofoco, funciona super bem. E é uma lente que realmente foi um divisor de águas para mim. Lembrando que nesse vídeo aqui eu não estou recomendando que você compre nenhum desses equipamentos, tá? Quem pode avaliar qual é o melhor equipamento para você é você mesmo. Depende da área que você atua, depende do tipo de foto que você faz. E em 2012, quando eu adquiri a 1740, foi a mesma época que eu adquiri a minha Canon 6D. Foi a minha primeira full frame. Depois que eu fui me desenvolvendo, fui focando mais em fotografia de paisagem, fotografia de arquitetura. Aí eu comecei a investir em outras lentes. Eu fui vendo as minhas necessidades também. E uma lente que eu investi foi essa Tilt and Shift 90mm. Essa Tilt and Shift eu uso bastante para fazer fotografia de paisagem, tá? Ela é uma tele, só que olha o tamanho dela, é uma tele super leve e além de ela te dar a possibilidade de fazer tilt, shift, eu uso bastante ela também para fazer panoramas, porque você só desloca através do shift, né, do posicionamento aqui da lente, mantém no plano do sensor, e isso aí você consegue fazer uma panorâmica muito... sem você perder muito das bordas, né? Sem aquela distorção que tem a lente. Eu uso também muito ela para fazer fotografia de produto. Essa aqui é uma lente excelente para quem faz fotografia de produto, porque você pode usar o tilt e aí você pode mudar o ângulo, a inclinação aqui dela, do plano. E aí você consegue, por exemplo, fazer foto de sei lá, de um relógio aqui. Você consegue deixar ele praticamente inteiro em foco, só mudando a posição aqui, basculando ela no shift. E uso muito também para fazer fachadas de casas, de residências, de lojas, né, às vezes restaurantes. E uma outra Tilt and Shift que eu tenho é uma Tilt and Shift 24mm. Essa aqui é a versão 2, tá? Não é a macro, tem uma versão nova dela. Essa aqui é a versão de 2012, 2013, se eu não me engano. Essa Tilt and Shift 24mm eu uso bastante também para fotografia de paisagem e fotografia de interiores. O bom dela é que dá para você corrigir aquela distorção de perspectiva quando você está fotografando um prédio ou uma arquitetura e você fica com aqueles ângulos ou abrindo muito para o céu ou fechando muito para o céu, dependendo do ângulo que você está fazendo. E essa aqui ela garante que as suas linhas verticais, né, de construção do edifício ou de interiores, elas se mantenham verticais. Quando eu vi que eu realmente estava fazendo bastante fotografia de arquitetura, de interiores também, aí eu investi numa câmera, investi numa SL2, que é uma câmera barata, é uma câmera leve, e é essa câmera que eu estou gravando esse vídeo. E também investi numa lente 10-18. Essa aqui é uma 10-18 EFS da Canon. É uma ótima lente também. Ela é leve e é ótima para fazer fotografia de arquitetura e interiores. Eu utilizo essa SL2 com essa lente aqui como câmera backup. E depois de um tempo eu vendi a 6D e eu comprei a 5D Mark IV, que é a minha câmera de uso quase diário aí, que eu uso para fazer desde fotografia de paisagens, de arquitetura, fotografia de eventos. E hoje, se for ver qual é a câmera e lente que eu mais uso, eu uso a 5D Mark IV com a 1740. Praticamente 70-80% do tempo eu estou usando essa combinação aqui. Então assim, os equipamentos, eles vão, conforme a fase da nossa vida fotográfica, eles vão passando, eles vão entrando e saindo. E alguns que ficam mais tempo, porque é em função daquilo que a gente fotografa. E se você tem dúvida em qual lente é melhor para você, se você fala, mas eu queria começar com uma lente, de repente uma grande angular, ou uma tele, ou uma macro, que eu gosto mais de detalhes, eu sugiro que você alugue. Então alugue uma lente, por exemplo, alugue um corpo de câmera, antes de você comprar e se arrepender. Então, respondendo aí a pergunta, acho que o equipamento ou o conjunto de equipamentos aí que mais talvez foi um divisor de águas aí foi ter uma câmera full frame com essa lente 1740. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece aquele tapa no curtir, se inscreva no canal se você ainda não fez e clica no sininho para ativar as notificações. Assim, toda hora que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Lembrando novamente, eu vou deixar aqui na descrição
o canal dos youtubers mencionados aí, do Vernalha, do Ronaldo, do Heitor e do Bruno. E conforme os outros youtubers também forem fazendo esses vídeos, eu vou alterando aqui a descrição do vídeo para ir adicionando. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link para os meus e-books de fotografia. Tem o e-book de fotografia de surf, tem o e-book de Dominando a Fotografia de Longa Exposição e tem o meu curso online de fotografia de longa exposição. Tudo aqui na descrição desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!